Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é terça-feira, dia 22 de julho. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, fazemos um informe sobre o resultado do PED, o processo de eleições diretas do PT, com a companheira Natália Sena. Escutamos o companheiro Luiz Bonetti, que também faz uma avaliação e balanço, mas agora do 60º Congresso da UNE, a União Nacional dos Estudantes, que ocorreu neste último fim de semana. Comentamos ainda alguns temas da conjuntura nacional. E pessoal, começamos a edição de hoje falando que não teve edição na última sexta-feira por questões de força maior. Aconteceu muita coisa, a gente queria fazer um balanço do PED, do Congresso da UNE, e o CONUNE só acabou no domingo. O companheiro Luiz Bonetti, que você vai escutar na edição de hoje, até gravou um informe preliminar. Mas hoje ele fez um informe bem mais completo, então quem aí estava curioso para saber o que aconteceu de fato no CONUNE, escuta daqui a pouquinho. E a gente começa a edição de hoje, na terça-feira, falando do que aconteceu na sexta, ou seja, a decisão do Supremo Tribunal Federal para colocar tornozeleira eletrônica em Jair Bolsonaro. Pois é, o Bozo agora utiliza tornozeleira eletrônica porque ele oferece risco de fuga. Porque ele oferece risco de fuga e muitos outros riscos, nós já sabíamos. Mas a decisão, muito importante, coloca fim a uma questão que, para muita gente, ainda estava meio controversa. Afinal de contas, por que ele ainda não foi preso? Bom, o Bolsonaro está respondendo a diversos processos, tem vários inquéritos abertos, e, bom, o fato é que o golpista e todo o seu bando devem sim ser presos e devem responder pelos crimes que cometeram. Todavia, não vão responder por todos, porque outros ainda não foram sequer acusados, como, por exemplo, o genocídio que cometeram durante a pandemia. Os crimes que eles, neste momento, estão respondendo dizem principalmente a tentativa golpista que culminou no 8 de janeiro, mas também tudo aquilo que envolveu o planejamento, a organização, todo o golpismo que financiou aquelas pessoas que ficavam na frente dos quartéis, as tentativas e planos de assassinato de Lula, Alckmin, do próprio Alexandre de Moraes, existe uma série de questões. Mas nesse momento o fato é que o Bolsonaro está utilizando tornozeleira e já descumpriu, inclusive, a determinação do judiciário, que era de não utilizar suas redes sociais. Ele não só promoveu uma atividade pública para mostrar a tornozeleira, como difundiu as gravações feitas por outros em diversas redes de seus apoiadores. Esta ação pode ser vista como descumprimento, e foi mesmo descumprimento, e pode agora, antecipadamente, levar à sua prisão. Que isso ocorra, que o julgamento não pare e que nós continuemos travando a devida luta e enfrentamento para que ele e os seus respondam. Afinal de contas, do outro lado, a extrema-direita segue atuando intensamente. Segue atuando aqui no nosso país para boicotar o governo do presidente Lula, para tentar avançar com a pauta da anistia, mas também internacionalmente. Nós já falamos aqui no podcast das sanções aplicadas por Trump, com tarifaço de 50% ao comércio com o Brasil, mas para além disso, o governo dos Estados Unidos, depois disso, também levantou sanções contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, suspendendo, por exemplo, os vistos para ingresso no país, e ao que tudo indica, vão haver outras sanções contra Moraes e demais ministros. Um ataque frontal à nossa soberania, mais uma demonstração do que a extrema-direita está disposta a fazer para proteger os seus. De tal forma, nós não podemos baixar a guarda sequer um instante. E convenhamos, o nosso governo precisa agir. Não só o governo, mas o nosso partido, a nossa organização de esquerda como um todo, para reagir a essa ofensiva da extrema-direita em favor do cavernícola, em favor de todos aqueles golpistas.
Essa semana, portanto, vai ser muito importante, decisiva. Estamos às vésperas do recesso parlamentar. A extrema-direita tentou pautar o funcionamento das comissões durante o recesso. Parece que isso não vai acontecer. Mas o fato da Câmara, do Senado entrarem em recesso não quer dizer que a pauta política que acontece lá vai parar. Muito antes, pelo contrário. Talvez seja o momento de nós discutirmos profundamente o que fazer quando o recesso terminar e quando eles voltarem a trabalhar oficialmente em Brasília. Uma boa oportunidade que coincide com o retorno dos trabalhos no legislativo será o Encontro Nacional do PT. Pois é, daqui a pouquinho a gente vai escutar aqui a companheira Natália falando do PED, e no PED, no processo de eleições diretas do PT, foi eleita uma delegação ao Encontro Nacional do partido. Serão 1.000 delegadas e delegados que se encontrarão nos dias 1, 2 e 3 de agosto em Brasília. Nessa oportunidade, os delegados vão poder discutir e votar uma resolução do partido, uma resolução do encontro do partido. Essa resolução estará baseada numa tese guia que foi a tese aprovada pela maioria dos que votaram no PED, que é a tese da atual tendência majoritária, a CNB. Bom, no dia de hoje, neste dia 22 de julho, às 5 da tarde, se reuniu uma comissão de sistematização, uma comissão que foi montada por decisão da Comissão Executiva Nacional e ou da Comissão de Organização Eleitoral do PED, para que começasse os trabalhos relativos à sistematização das emendas ao texto que vai ser discutido no encontro nacional. E atenção para você que é filiado, filiada ao nosso partido e que acompanha tudo aquilo que nós falamos. Normalmente, via de regra, as emendas que são apresentadas aos textos base ou teses guias, elas são apresentadas quando o Congresso se instaura, inclusive para dizer quais vão ser as regras. Quase sempre, e é o caso deste processo de agora, as regras já estão previstas no regulamento. Mas existem, às vezes, situações excepcionais aonde outras formas de ampliação da participação são acordadas. O fato é que está se tentando criar uma situação excepcional, que é você que votou em uma das chapas que apresentou uma das teses ao encontro do partido, talvez não veja esta tese lá, porque uma das propostas é se elaborar um novo texto. A chapa vitoriosa, inclusive, propôs isso. Propôs que sejam feitos ajustes, mudanças no texto que foi aprovado na base do partido por maioria. Ou seja, uma proposta de que nós cheguemos ao encontro nacional com um texto diferente. Bom, nossa posição na comissão de sistematização foi contrária a essa proposta. Porque por mais que alguns digam que são apenas ajustes em relação a questões talvez factuais, talvez em relação à conjuntura, ficou muito evidente na reunião de hoje que querem mudar muito mais coisas, querem incluir diversas outras questões. E convenhamos, o local para que isso aconteça é o encontro do partido. É lá que vão estar reunidos mais de 1.000 delegados e delegadas, mais de 1.000 pessoas, para discutir a linha política do partido, para discutir uma resolução política para o PT para o próximo período. Bom, essa comissão ficou de se reunir novamente na próxima semana e a gente vai voltar a falar dela na próxima edição aqui do podcast. E dito isso, seguindo no assunto processo de eleições diretas, a gente escuta agora um informe da companheira Natália Sena. A Natália faz para a gente um informe mais completo do resultado do processo de eleições diretas do PT, o PED, agora com o resultado do PED em Minas Gerais, com o conjunto da apuração feita no Maranhão, mas sempre com o detalhe de que ainda existem recursos pendentes de votação. Então, este é o resultado final, peronomútil. É a Natália que a gente escuta a partir de agora. Oi, Patrick, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Eu vou comentar um pouco dos números do resultado final do PED e também um pouco do significado político desse resultado, né? Primeiro, em relação à presidência,
nós tivemos um percentual de 73,1% para Edinho, 11,4% Romênio, 13,2% Rui Falcão e 4,4% Walter Pomar. Isso num total de 517, um pouco mais de 517 mil votos válidos, né. Então desses votos a gente teve 378 mil para Edinho, quase 59, 58.800 para Romênio, 57.700, uma diferença de pouco mais de 1.000 votos, entre Romênio e Rui Falcão, né, 58.800 para Romênio, 57.700 para Rui Falcão e 22.581 votos para Walter Pomar. Em relação às chapas, o resultado foi o seguinte: a chapa da CNB, que é a chapa número 280, derrotar a extrema-direita e avançar na construção de um novo Brasil, essa chapa teve 257.907 votos, o que dá 51% do Diretório Nacional. A chapa do Movimento PT ficou em segundo, com 11,5%, apoiando a candidatura de Romênio Pereira. Essa votação tem uma coincidência quase que total com a votação de Romênio para presidente. Então, uma votação muito casada, aparentemente, Romênio e a chapa Somos Todos PT em Movimento. Teve 58 mil votos, 11,5%, enquanto Romênio teve 11,4% dos votos. Em terceiro lugar, vem a chapa número 200, Lula, PT e Resistência Socialista. Essa é a chapa da tendência Resistência Socialista, que fez 10,4% do Diretório Nacional, com 52.711 votos. Essa chapa apoiou a candidatura a presidente nacional de Edinho. Em quarto lugar, vem a chapa Campo Popular, número 270. Essa chapa teve 9,5%, em torno de 48 mil votos. E nessa chapa estavam as tendências Avante, que formalmente apoiou Rui Falcão, mas algumas figuras dessa tendência apoiaram Edinho. Estava a tendência Novo Rumo, que em grande medida apoiou Edinho, mas que, ao menos na sua origem, né, era a tendência de Rui Falcão, e uma parte também apoiou ele. Estava a tendência EPS, que apoiou Edinho, e estava a tendência Socialismo em Construção, que também se dividiu. Uma parte apoiou Edinho, outra parte apoiou Rui Falcão. Além disso, também estavam nessa chapa representações, enfim, do Movimento Brasil Popular. Então essa chapa Campo Popular, que teve essa votação de 9,5%, é bastante complexa em relação às votações chapa presidência. É difícil saber qual é o tamanho de cada força, qual foi o tamanho de cada candidatura presidencial dentro dela, né? Isso talvez fique um pouco mais nítido quando forem feitas as indicações para o diretório e para a executiva, que aí é onde vão se revelar, ou os tamanhos de cada tendência ou os acordos feitos internamente à chapa, né. Mas é uma chapa que hoje, tende a ficar com 3 ou 2 membros na executiva nacional e que, a preço de hoje, na atual composição, tem 4 membros. Então essa chapa Campo Popular, das 3 que eu citei agora, é a primeira que possivelmente vai cair a representação no Diretório Nacional. Alguma tendência vai ficar com menor representação ou fora da executiva, enfim, ainda não sabemos o que vai acontecer. Em quinto lugar, vem a chapa número 290, que é a chapa Muda PT, Lutar é o Caminho. Essa chapa é uma aliança entre as tendências DS e MS, Democracia Socialista e Militância Socialista. Essa chapa apoiou Rui Falcão e teve 7,6% dos votos, com pouco mais de 38 mil votos, e tudo indica que deve ter 2 vagas na executiva nacional do PT, o que, a preço de hoje, mantém o tamanho que essas 2 tendências já têm na executiva. Em seguida vem a chapa 299, a força da militância com Edinho e Lula. Essa é a chapa da Tribo, que é um grupo que tem atuação bem concentrada em Minas Gerais. Essa chapa teve 26 mil votos e, se eu não me engano, em torno de 20 mil desses 26 foram em Minas Gerais, né. Antes do PET de Minas, era uma chapa que estava ou em último ou em penúltimo, não lembro bem, mas que estava com certeza com menos de 10 mil votos e passou para 26 mil. Tem uma chapa que está com 5,2% e deve fazer uma indicação para a executiva nacional.
Em seguida vem a chapa 220, que é a nossa chapa da articulação de esquerda, Tempos de Guerra, Esperança Vermelha, que teve 17.761 votos, né, fazendo 3,5% dos votos válidos. Em relação às indicações no diretório, nós vamos indicar uma quantidade menor de pessoas do que a gente tem hoje e vamos manter, tudo indica, um integrante na executiva nacional do PT. Por último, na chapa 210, virar à esquerda, Diálogo e Ação Petista, que é a chapa liderada pelo o Trabalho, né, pela tendência ao trabalho, e essa chapa teve 7.018 votos, 1,4%, e a preço de hoje, enfim, se as contas que a gente está tendo conhecimento se mantiverem e se os recursos não mudarem substancialmente, é a chapa que não vai indicar nenhum integrante à executiva nacional do PT. Esse é um quadro geral do nosso resultado do PED, né. Na nossa opinião, um PED que foi muito inflado, né, teve os números muito inflados. Vamos lembrar que a gente teve aí 500, em torno de 500.000 votos válidos, um pouco mais, né, de 500.000, e no início do ano a gente teve 340.000 filiações, várias dessas filiações com fortes indícios de filiações industriais, né, filiações em alguma medida artificiais, além de outras questões como influência de poder econômico, assédio político, influência do poder de emendas, de máquinas de prefeitura, de governos, enfim, muitos problemas, né, que o processo de eleições diretas do PT tem, em sua maioria todos já conhecidos por nós, né, em grande parte agravados pelo método, né, de cédulas de papel, uma cédula muito difícil de votar, né, um procedimento que abre margem para artificialização, para fraude, literalmente, para fabricação de atas e também, baixíssima ou quase nenhuma disposição da atual direção, né, em ter feito efetivamente um filtro e algum tipo de procedimento para que a votação fosse feita pela militância, né, e não por essas, filiações industriais que aconteceram no início do ano, quando não aceitaram que houvesse recadastramento e fosse permitido, a votação do jeito que foi. Então é um PED muito inflado, né, e que é um PED que cresceu, é um PED onde visivelmente algumas chapas são beneficiadas por essa por essa inflagem, né, por essa inflagem do eleitorado, né, da quantidade de votantes, enfim. De certa medida também, a disputa entre a CNB também causou algumas inflações, em termos de aumento do eleitorado e problemas de filiações, enfim. As chapas, principalmente as 3 maiores, né, a da CNB, a do Movimento PT e da Resistência, são as mais beneficiadas, as que crescem de tamanho, e todas as outras ou se mantêm ou diminuem. Então, na prática, é um PED que coloca a chamada esquerda petista, né, numa situação de certo esmagamento em relação ao que a gente tinha antes, mas quase na sua totalidade a manutenção dos espaços que existiam, né. E é um cenário na direção onde politicamente, né, o que vai estar em curso, o que vai estar em jogo é, bom, as posições mais à esquerda provavelmente só vão ter, chance de êxito, né, no diretório, na executiva, em casos onde haja divisão dentro da CNB e junto à CNB e seus aliados, que hoje principalmente são Movimento PT e Resistência Socialista. Mas isso aí é assunto para a gente entender melhor ao longo da próxima direção, até porque como vão se comportar, né, as tendências, as chapas que tiveram candidatura própria, como a chapa do Movimento PT, na próxima gestão a gente ainda vai, saber quando as coisas começarem a acontecer. Então é esse um pouco o quadro que eu queria, relatar aqui para os nossos ouvintes, de encerramento do PED, lembrando que ainda vão ser julgados recursos, né, na verdade está em curso hoje, se eu não me engano, hoje dia 21 de julho, está em curso julgamento de recursos pela Câmara, e a gente deve ter acesso aos resultados, mas de forma geral, estrutural, não deve ter grandes alterações, se existirem,
Se existir alguma, não deve ser grandes alterações. É isso. Valeu, Natália. Obrigado, companheira. Na próxima edição aqui do podcast, que é nessa sexta-feira, a gente talvez tenha alguma atualização. Se tiver, a gente volta a comentar aqui no programa. E pessoal, como eu disse no início, ocorreu entre os últimos dias, quinta, sexta, sábado e domingo, o Congresso da União Nacional dos Estudantes. A gente vai falar desse assunto, começa fazendo uma menção de solidariedade, apoio, condolências, pelo fato de que um grupo de estudantes que estava vindo do Pará sofreu um acidente de ônibus indo para o Congresso da Uni, infelizmente com algumas vítimas fatais. A gente estende aqui toda a nossa solidariedade às famílias, aos amigos e aos companheiros e companheiras desses estudantes. E para a gente saber o que aconteceu no Congresso da Uni, a gente vai escutar agora o companheiro Luiz Bonetti, lá da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Boa noite, companheirada. Sou Luiz Bonetti, estudando Direito na UFSM e faço parte atualmente da Coordenação Nacional da Juventude da E. Estou passando aqui para trazer algumas impressões iniciais sobre o 60º Congresso da Uni, que ocorreu entre os dias 16 a 20 de julho, e também para apresentar o que foi a posição da JAI dentro desse processo. Veja, na nossa leitura, esse congresso acontece num momento histórico muito importante, porque a gente vive uma conjuntura extremamente complicada, avanço da extrema-direita, do neofascismo, então é uma conjuntura nacional e internacional muito difícil e que exige dos movimentos sociais, exige do movimento estudantil, exige da Uni, um comportamento e uma coragem, uma responsabilidade, de estar à altura do tempo histórico que a gente vive. E para isso precisa refortalecer, reorganizar, essa forma de atuação dentro das universidades que está muito afastada, de fato, da realidade das universidades, dos estudantes, e que não tem conseguido demonstrar um grau de mobilização forte à altura do que a gente precisa nesse momento. Mas esse congresso para nós, ele poderia representar 2 coisas. A primeira seria um reflexo de qual que é a situação do movimento estudantil hoje, o que não aconteceu, porque de fato o congresso, a gente tem a leitura de que ele foi muito maior, muito mais mobilizado do que de fato está o movimento estudantil brasileiro hoje. Então é uma realidade que a gente não vê, concreta dentro das nossas universidades. E a segunda possibilidade seria que bom, não representando de fato o que está o movimento hoje, que esse congresso super mobilizado, então que ele conseguisse de fato representar, o que o movimento estudantil pode ser no próximo período. Ainda é cedo para fazer grandes afirmações, mas a impressão que fica a partir do que foi, posto, do cenário que a gente teve desse congresso, é que essa segunda possibilidade também não vai se concretizar, porque de fato não houve, uma mudança de diretriz política da entidade que dê sustentação a uma mudança no modo de atuação da Uni nesse momento. Pelo contrário, houve um processo de legitimação ainda maior da direção da entidade. Veja, o que aconteceu? Esse congresso ele marcou, a entrada da Juventude Sem Medo, que são várias organizações de juventude ligadas ao campo majoritário do PSOL, a entrada da Juventude Sem Medo à majoritária da Uni, a esse campo chamado majoritária da Uni, que é dirigido pela JS. Então esse campo fica ainda maior, já agregava forças como Levante Popular da Juventude, várias forças da juventude do PT, Juventude Pátria Livre, Juventude Socialista Brasileira da JSB, Juventude do PDT, já agregava todos esses grupos e agora é legitimada ainda mais pela entrada dessas organizações que pertencem ao PSOL, que anteriormente já fizeram parte do grupo da oposição de esquerda. Tudo isso sobre um leque aí, sobre uma narrativa de que é momento da unidade, e o Congresso precisava representar isso. Mas veja, essa unidade ela precisa representar uma unidade dentro de um programa político que seja capaz de botar o movimento estudantil na rua. E por isso que a gente tem esse olhar de que vai ser muito difícil que sem uma mudança de rumo da Uni nesse momento, de fato a gente consiga ver o movimento estudantil mais mobilizado do que está no atual momento. Acho que o discurso, a linha política da entidade está boa, tem pautas que avançaram, a defesa intransigente da soberania, da educação, do orçamento da educação, da verba, né, do recurso destinado para assistência estudantil, inclusive com um compromisso assumido pelo presidente Lula durante o Congresso,
da taxação dos bilionários. Tudo isso são questões fundamentais e bandeiras fundamentais que estão sendo assumidas para a Uni nesse período e isso está correto. No entanto, faltou dizer como colocar isso, como fazer com que esse discurso reverbere na prática em ação política organizada no dia a dia, em luta de massa, em luta na rua. Por isso que a gente acredita que vai ter muita dificuldade de fato, né, essa mobilização dentro do movimento sofrer alguma alteração nesse próximo período, que é muito preocupante. O que a gente viu nesse congresso foi uma dualidade entre o campo majoritário e a oposição de esquerda ainda maior do que no outro, é uma conformidade das forças com essa atual correlação de forças postas na Uni, e isso impossibilitou, inclusive, que outras possibilidades fossem formuladas. A gente fez uma busca muito grande dentro do Congresso, seja no debate político, mas principalmente buscando congregar forças que queriam, de fato, fazer um debate político mais avançado sobre o papel da entidade nesse próximo período. Mas esse cenário que estava posto, dessa correlação de força, dessa conformidade com essa correlação, impossibilitou com que isso fosse feito. E aí tem uma questão interna também, né? A JAI chega nesse congresso com a menor delegação em números, né, do último período. Claro que, e preciso destacar isso, que a militância que estava lá, que a nossa delegação composta por 3 estados, Rio Grande do Sul, Piauí, Sergipe, estava com uma vontade imensa de participar desse congresso, de fazer luta, de apresentar política para ele, foi isso que a gente fez. Mas em números a gente estava numa delegação menor, o que impossibilitou, que limitou a nossa incidência política dentro de todo esse cenário. E o resultado foi esse, ou oposição de esquerda, ou grupo majoritário, e isso colocou em xeque uma questão que para nós da JAI também já era uma questão que precisava de fato ser debatida, e a gente tomar uma decisão, uma deliberação a partir disso. E foi isso que a gente fez. Nós decidimos por enfrentar o problema de organização que a gente está sofrendo, principalmente depois da pandemia, dentro da JAI, e não deixar nossa política de lado. Então, nós fizemos uma escolha, tomamos uma decisão política de que a nossa unidade é na luta, é na rua, é no cotidiano, dentro das universidades, é na base do movimento estudantil mesmo, e por isso que para nós não fazia sentido abdicar da nossa linha política em nome de um acordo que não nos representava, e não fazia sentido trocar essa linha política, talvez, pela manutenção de um cargo na entidade. O último período foi muito difícil, mesmo agitando a diretoria da UNE, a gente não conseguiu ter muita incidência política, a falta de estrutura impossibilitou também com que a gente conseguisse colocar essa diretoria para rodar os estados, para fazer mobilização, para fortalecer a nossa atuação dentro das universidades, para expandir, inclusive. Então, nesse momento, a gente tomou a decisão concentrada nesse aspecto, manter a nossa linha política, apresentamos as nossas resoluções, a de educação e a de movimento estudantil sozinhos, para colocar de fato o que nós acreditamos que é preciso dentro da Uni, fizemos isso com muita coragem, e agora temos um grande objetivo, que é fazer um bom balanço de todo esse processo, porque há questões internas também dentro da juventude aí que precisam ser resolvidas e tratadas com a profundidade necessária. Há questões que envolvem também a direção da nossa tendência, o conjunto da tendência e qual que é o papel da juventude dentro do presente e do futuro da articulação de esquerda, e também qual vai ser os nossos próximos objetivos de fato. A disputar as uniões estaduais dos estudantes, as UES, nos estados onde a gente teve tiragem de delegados, e fortalecer e ampliar a nossa presença, né, nos DCS que a gente já está, nos DCS que a gente vai disputar no próximo período, nos diretórios acadêmicos, centros acadêmicos. Então vai ser esse movimento que a gente decidiu fazer para que, de fato, no próximo congresso da Uni, a gente recupere, a gente retome a nossa participação dentro da diretoria da unidade, com base no nosso esforço e na representação de fato do que a gente vem fazendo dentro das universidades. Então essa é a nossa posição, essa é um pouco das nossas impressões sobre esse congresso. Vai sair nos próximos dias um texto, né, com algumas impressões ali de forma escrita sobre esse processo, e também a gente vai estar nos próximos dias organizando uma plenária da Juventude da E para fazer um balanço coletivo desse processo e poder tirar a nossa resolução sobre o 60º Congresso da Uni. Também já alerto que, muito provavelmente, no próximo semestre a gente vai ter Congresso da Juventude do PT, então vai ser um processo que vai envolver não só a juventude da E, mas um debate sobre a juventude do PT, a situação que ela está. Porque, veja, inclusive isso me faz
lembrar um ponto que é importante, né? Dentro do próprio Congresso da UNE, estava muito nítida a ausência de um debate político programático da juventude do PT. Houve uma tentativa de fazer uma unidade petista dentro do campo majoritário para ganhar mais força, mas não houve uma vontade política de fortalecer o debate, de fazer um encontro de estudantes petistas para pensar um programa político que a juventude petista quer para a UNE. Uma agenda política que a gente entende que nos representa e que a gente vai construir dentro das nossas universidades que a gente dirige, os DCEs, os diretórios acadêmicos. Então, esse próximo Congresso da Juventude do PT, que vai ser no próximo semestre, também vai ter que tratar, de fato, sobre os rumos da juventude do PT, que vai dizer respeito também sobre a atuação da UNE, na UBS, na NPG e sobre o conjunto das frentes de juventudes que a gente tem no país. Então, já deixo também esse recado sobre esse processo que vai acontecer, porque com certeza ele também vai ser um processo que a gente já vai deixar engatilhado aí a partir desse balanço que a gente vai fazer da nossa plenária da Juventude da E, para vir com força máxima para esse Congresso da Juventude do PT, porque a gente acredita que fortalecer esse movimento também vai reverberar na nossa atuação política, nossa capacidade de incidência política dentro dos movimentos que a gente compõe. Esse é um pouco do recado, então, que eu deixo. Acabou ficou um pouco longo aí essas relato aí, né, sobre como foi o Congresso, mas agradecemos aí o espaço e seguimos aí com mais informes conforme as coisas forem andando. Valeu, Bonetti, obrigado pelo informe, companheiro. E pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. A gente se reencontra aqui, esperamos que já nessa sexta-feira. Nos ajude a divulgar, difundir e enviando o programa para os seus conhecidos. Saudações petistas e até mais.